Neste vídeo, nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico salvífico, das doutrinas salvíficas, sobre graça irresistível, os textos que comprovam tal doutrina, como nós já vimos nos vídeos passados, já abordamos todos os textos, explicações, hermenêuticas e exegeses sobre a graça, como o Criador age para salvar o pecador. E nós vimos, constatamos que é de uma forma irresistível, de uma forma que a vontade dele é que prevalece sobre a vontade do ser humano. Isso é algo até lógico, né? Quem é mais poderoso? É o Criador. Logo a vontade dele vai prevalecer. Já abordamos aqui, nos vídeos passados, os conceitos de livre-arbítrio, vontade livre, somente arbítrio, capacidade de escolha, predestinação, eleição incondicional e condicional, a expiação, e agora aí nós estamos na graça. Então a graça ela é irresistível, ou seja, não tem como, o conceito é a vontade do Criador é que prevalece sobre a minha. Se eu tentar continuar não querendo ou não escolhendo, o Criador vai lá e de alguma forma vai fazer com que eu me converta. Ele vai dar a fé a mim. Ele vai me atrair com benignidade, conforme diz Jeremias. Com amor eterno te amei, então com benignidade, por isso com benignidade te atraí. Ou seja, é o Criador que nos faz converter, é o Criador que nos salva, vem dele a iniciativa. Então nós estamos nesses pontos salvíficos, isso é muito importante você compreender, porque isso compete salvação, isto compreende salvação. Então, textos bíblicos, graça irresistível. E se você está vendo esse vídeo aqui agora e não sabe nem do que eu estou falando, e não viu os vídeos passados sobre esta série sobre salvação, aconselho você a dar pausa neste vídeo e ver então os vídeos antigos. Está nessa playlist mesmo, que é sobre salvação. São muitos vídeos, é muito texto e muito conteúdo. Então, para você não pegar o negócio, né, no meio, você tem que começar lá do início. Então, se você quiser, assista os primeiros vídeos lá sobre depravação total, predestinação, expiação, para depois vir para a graça. Porque depois agora vem a graça e depois disso vem a queda da graça, né? Ou preservação eterna. Então é muito texto. E eu tenho que deixar claro aqui mais uma vez, eu não tenho rótulos. Muitas pessoas ficam achando que o Rômulo é calvinista, o Rômulo é não sei o quê. Tem pessoa até que chama de diabólico. Sim, acredite se quiser. Os fariseus e os libertinos é o que mais tem por aí. E tenho que explicar toda vez, eu não sou calvinista, eu creio nas doutrinas, nos 5 pontos, obviamente. Porque os 5 pontos estão verdadeiros, estão corretos. Mas eu não tenho esse rótulo de calvinista, nem de reformado. Então parem de rotular as pessoas com aquilo que trouxeram de conceito sobre elas. Entendeu? Então, né, só que muito menos arminiano, né? Isso aí já deixa os hereges de plantão aí. Então vamos lá. Graça irresistível. Textos que comprovam. Só que eu já vou chegar aqui na pergunta inicial. É o que está escrito aqui. Tá vendo lá? Vamos ler junto? Você pediu para o Pai te converter? Você pediu para ele te converter? Começa por aí. Ninguém pede para ser convertido. O ser humano está num estado tal de iniquidade, pecado, anomia, vive como se não tivesse lei para obedecer, de rebeldia contra o Criador, que ele não quer se converter. Ele rejeita sempre, ele quer viver o pecado. A vontade interna sua é sempre escolher o pecado. Pende para o pecado, pende para o mal. É como se um carro você está dirigindo e a direção dele tem um defeito na direção. Ele vai para um lado sempre, você tem que corrigir. O coração do ser humano é mais ou menos isso. Ele pende para o pecado, sempre. Então você já se perguntou, se você pediu para o Pai te converter, antes da sua regeneração,
Antes do Pai te tocar e te regenerar, fazer você nascer de novo, você pediu para o Criador dos céus e da terra: Pai, me converta. Você estava lá na festinha, na balada, você estava lá, muitos adulterando, muitos nas noitadas, muitos fazendo lambança, vivendo na iniquidade. Você sabe do que eu estou falando, a sua vida passada de pecado, né? É antes da regeneração, a vida passada antes da regeneração. É essa a vida, mas antes da regeneração. Você pedia para o Pai te converter? Foi você que pediu? Ou quando você se tocou, você já estava convertido? Sua vontade já tinha sido mudada? Então entenda, ninguém pede para o Pai para se converter. Quando você menos espera, você já está falando: nossa, eu não acredito que eu estava fazendo isso. E a vontade muda, e a pessoa nasce de novo, então ela começa a dar bom fruto. Esse é o verdadeiro arrependimento. A verdadeira conversão é o novo nascimento. A pessoa não faz mais o que fazia antes. Então essas pessoas que estão aí vivendo em adultério ainda, vivendo de mentira, de difamação, de calúnia contra os outros, pessoas que continuam zombando da verdade, nunca nasceram de novo. Porque o novo nascimento é uma nova vida. Ele dá bom fruto e não mau fruto. Então é só você analisar aí quem que está falando essas porcaria toda, você já vai ver quem que é salvo e quem não é. É assim. Então vamos lá. Então veja que eu comentei antes sobre a graça. Porque o que você tem que entender, primeiro ponto, você que está chegando nesse vídeo recém aqui agora e não viu os outros, tem que entender uma coisa. Existe um grupo de pessoas que acredita que a graça, ou seja, a vontade do Pai em regenerar alguém, ela pode ser resistida. Ela é resistível. Aí eles interpretam de uma forma totalmente achista os textos bíblicos, por exemplo, Atos 7,51, que fala: vós sempre resistir ao Espírito. Isso aí eu já abordei no vídeo passado. Se quiser ver, veja o vídeo passado. Não significa que o ser humano é mais poderoso que o Pai, que é capaz de resistir. Ah, o Pai está lá, por favor, né? Como se fosse: eu estou te implorando, por favor, se arrependa, estou te implorando, faça esse favor para mim. Nossa, por favor, não. Você está indo para o lago de fogo, eu tenho que te respeitar, porque eu sou justo e bom, então não vou interferir no seu livre-arbítrio. Não é assim que funcionam as coisas, tá, pessoal? O texto de Atos 7,51, já expliquei nos vídeos passados, o discurso de Estevão, a pregação de Estevão aos fariseus, que antes os fariseus, os pais deles, faziam o que com os profetas? Matavam os profetas. Então, Estevão estava falando assim: a condição de vocês sempre foi rebeldia, intenção má, matar os profetas. Vocês não são salvos. É o que Estevão estava dizendo. Vocês não são convertidos. Vós sempre resistis ao Espírito, porque os profetas eram enviados para pregar para eles, lá em Jerusalém, lá em Israel. E o que os fariseus faziam? Resistiam. E isso não quer dizer que o ser humano aqui é um verme insignificante. Eu sou mais forte que o Criador, eu resisto ao Espírito. O Espírito quer me converter e eu sou mais forte, vou resistir. Acredite ou não, esse é o pensamento de muitas pessoas, e da maioria das pessoas inclusive. São os conhecidos arminianos, pelagianos e semi-pelagianos. Cuidado. Isso é uma seita. Só que eles não se consideram como seita. Eles acham que o texto da Bíblia está dizendo isso. O Criador não pode interferir no meu livre-arbítrio. Quem é você? Você não é nada. Você é neblina que logo se esvanece. Só. Pó. Do pó viestes e ao pó retornarás. É só o que você é. Então você não é nada. Os moradores da terra são para ti como gafanhotos, vai dizer Isaías. Você não é nada, amigo. Você é um inseto. Quem é você diante do Criador para dizer que você resiste à vontade dele? A graça dele, quando ele quer salvar, ele salva. Quando ele quer regenerar, ele está vendo o pecador indo para o lago de fogo, ele vai lá: não, esse aqui eu escolhi. Então ele escolhe, regenera e faz abrir os olhos e destampar os ouvidos, então ele crê. Então ele nasce de novo e se arrepende. Isso é o novo nascimento. Então não me venha com essas conversinhas afiadas de vós resistis
podemos resistir ao Espírito, o credor não pode interferir no nosso livre-arbítrio, nossa vontade. Já vimos aqui em todos os vídeos passados, sobre Romanos 9 principalmente, quando eu estava explicando sobre predestinação. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador usa a sua misericórdia, é o que diz lá em Romanos 9. Portanto, ele salva quem quer e endurece quem lhe apraz. Tem que entender que a vontade dele é que é livre e não a sua. Tem que entender que ele é que tem livre-arbítrio, não você. Tem que entender que a vontade dele, que é soberana, prevalece sobre a sua, que não é soberana. O evangelho começa por aí, amigo. Não sei o que você ouviu aí, de pregação, de pseudo pastores, pastorecos, mequetrefes, falsos mestres, youtubianos, facebookianos, sei lá mais o que anos. Tá saindo muito esgoto aí. E as pessoas estão se alimentando desse esgoto. Então a verdade é essa aqui. Quando ele quer salvar, a graça dele vem. Não tem nada a ver com graça preveniente, graça evanescente, essas heresias, você esquece. Isso é heresia inventada de falso mestre que encaixam seus pensamentos equivocados, errôneos e avexantes na Bíblia para distorcer. Porque não aceitam essas doutrinas. Isso aqui não é questão de entendimento muito, e sim mais de aceitação. Eles não aceitam isso aqui. Eles não aceitam que é o Criador que escolhe quem quer, que a graça é efetiva, que a graça é irresistível, você não tem como resistir quando Ele quer salvar, e é isso que nós vamos ver aqui agora. Então já deu aí 12 minutos de vídeo, eu não li ainda o texto, mas os textos estão aqui. Vamos fazer o seguinte, como esse vídeo aqui foi eu vou deixar como introdução aos textos, porque foi uma explicação bem contundente, vamos dizer assim, inicial. E para esse vídeo não ficar muito longo, para não ficar enfadonho para você, eu vou encerrar aqui esse vídeo e nós vamos já começar o próximo vídeo com os textos já em Isaías 14:27, ok? Para facilitar para você. Então vamos lá. Veja aí os próximos vídeos do canal, que eu vou continuar aí. Tem muita coisa aqui, muito texto. Antiga aliança, nova aliança, enfim. Muito conteúdo ainda, ok? Então esse aqui foi só a tradução. Canal do Romulo no YouTube. Deixa o like, isso ajuda no engajamento, compartilhe com seus amigos. É importante as pessoas saberem que foram enganadas e o que é realmente a verdade bíblica quanto à salvação. É a coisa mais importante na sua vida. Então, um grande abraço, fique na paz, não perca o próximo vídeo. Valeu!